não tem processo de inovação sem você errar. Não existe. Né? Então, não adianta ser contra o erro, não. E a gente tem que arriscar. Agora, é claro, de forma calculada, fazendo de pequeno. Né? Então, eu vou errar com um negócio todo? Não. Vou impactar todos os clientes? Não. Vamos fazer aqui uma experiência pequena, vamos testar, vamos aprender, né? E aí vamos pegar o melhor daquilo para já corrigir e fazer numa escala maior. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. E é isso aí, galera. Começando aqui mais um NavaCast. E eu estou aqui pensando que eu deveria ter ligado o microfone antes, porque tudo que eu já aprendi aqui anterior ao início do nosso podcast foi um verdadeiro MBA de inovação, de atualização de um mercado que talvez sofreu muitas mudanças e poucos estão sobrevivendo, e os que sobrevivem com certeza são aqueles que inovam. Eu estou aqui hoje batendo um papo com ninguém menos, ninguém mais do que Pedro Fernandes, sócio e CEO da Beira-Mar Imóveis, e aqui me contando, fundador também e CEO da BRM Asset, que ele vai contar com uma novidade em primeira mão para quem está nos vendo e nos assistindo. Pedrão, obrigado. Privilégio de bater esse papo contigo, viu? Obrigado pelo convite. Eu estou acompanhando aí o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Acho que nascendo empreendedora dessa cidade que a gente tanto ama. E eu sou entusiasta disso, então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu fiz essa breve apresentação porque eu sei que o teu currículo eu teria que gastar aqui bom tempo falando, né, visto em tudo que você tem feito. E eu acredito, Pedro, para quem vai conhecer um pouco mais aí da tua jornada, você vem de uma empresa que ela é familiar, né? E você, na verdade, multiplicou aí vezes alguns números aí, tudo que teu pai construiu, que vocês vieram fazendo como família. Conta um pouquinho da história da Beira-Mar, até para a gente se situar como é que vocês começaram e onde que vocês estão hoje, para a gente entender um pouco mais. Ravel, a Beira-Mar começou há 41 anos atrás, né, aqui em Brasília. A gente começou como uma imobiliária pequena, né, e a gente veio crescendo ao longo dos anos, com uma premissa muito forte da essência do fundador de ser uma empresa muito focada no cliente. Né? A gente cresceu muito por indicação e também, claro, devido à visão empreendedora. Então, fomos crescendo ao longo dos anos e o negócio foi desenvolvendo e o negócio foi ramificando. A gente foi vendo outras oportunidades e a gente foi criando um ecossistema para atender o mercado imobiliário. Né? Então, nossa cabeça foi: como que a gente resolve a dor do cliente em todo o ciclo imobiliário? Né? Então, hoje, a gente tem a parte da imobiliária que atua com aluguéis, né, com administração de locações. A gente tem uma vertical de negócio que é a venda de imóveis prontos e outra vertical que é de lançamento de empreendimentos imobiliários. Então, a gente é uma empresa full service. A gente também tem uma corretora de seguros que tem foco em seguros imobiliários. Então, foi um negócio que a gente desenvolveu ao longo do tempo. E a gente também tem um outro braço, que é um braço de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, né? Seja vertical ou seja horizontal, loteamentos, condomínios fechados ou prédios verticais em corporações. Então, essa história, isso que a gente desenvolveu, eu estou no grupo, esse ano eu faço 21 anos, comecei bem novo. Tu está quantos anos agora? Eu fiz 38. 38. E comecei lá desde 17 anos, trabalhando todos os dias. Sou um apaixonado pelo que eu faço. Começou fazendo o quê? Comecei na recepção, servindo café, atendendo o cliente. Na época, a gente recebia aluguel nas nossas unidades e fazia fila tipo caixa, banco. De banco. Não tinha emissão de boleto, né? O sistema financeiro não era tão avançado como os dias de hoje. E eu ficava na fila tentando agilizar o atendimento para os clientes. Né? Então, uma história interessante, né? Acho que para contar desse início, quando meu pai sempre falou: olha, na vida só tem um jeito de ter sucesso, tem que trabalhar, tem que se dedicar. Né? E ele usava uma expressão muito que não adianta vestir a camisa, tem que suar a camisa. Só vestir não adianta.
né? Então, empreender é nível de dedicação máximo, né? E eu vi, desde pequeno, ele fazendo isso, não só durante a semana, mas fim de semana, sem horário. Então, ele foi uma pessoa que sempre gostou muito do que fazia e trabalhava bastante. Então, eu tive um bom exemplo, né? E aí, quando eu decidi, ali com 17 anos, falei, vou fazer faculdade, né? E o que eu vou fazer? E aí, eu cheguei para ele e falei, pai, eu vou fazer faculdade e eu quero trabalhar na empresa. E ele, desde que eu me dou por gente, ele sempre falou, olha, tem que trabalhar na empresa, né? E aí, quando eu falei isso, ele falou negativo. Eu falei, como assim? Você sempre falou que eu tinha que trabalhar? Aí ele falou assim, sim, mas você tem que fazer porque você quer. E aí fui fazer orientação vocacional, né? Fui entender o que eu queria e cheguei à conclusão que eu queria fazer administração de empresas, né? Que era a minha vocação e que eu queria trabalhar na empresa, não por ele, mas por mim mesmo. E aí ele falou, então tá bom, então você quer trabalhar amanhã, 8h30 da manhã, você tem uma reunião comigo. Sem moleza? No outro dia, cedo, 8h30 da manhã, uma reunião, me colocou na sala, falou, pode fechar a porta, senta aqui que eu vou te fazer uma pergunta para saber se você pode trabalhar aqui. E aí ele falou, o que o homem tem de mais importante na vida? E aí eu falei, poxa, pai, não sei o que você quer dizer, né? Poxa, 17 anos, o que o homem tem mais importante na vida? Eu falei, família, valores. Ele falou, eu vou te falar uma vez só para você nunca mais esquecer. O que o homem tem de mais importante na vida é o nome. Uau. E o nome demora 5, 10, 20, 30 anos para construir. Em 1 minuto só para perder. Que era o que a gente estava falando ali agora. Exatamente. E aí você quer trabalhar aqui, você tem que fazer um compromisso comigo. Você tem que zelar por esse nome e levar ele muito mais adiante. Que extraordinário. Então eu fico até arrepiado de falar isso, mas esse foi o exemplo que eu tive desde novo e foi aí que eu iniciei no mercado imobiliário, enfim. E aí, graças a Deus, a gente cresceu bastante, né? A gente abriu negócios depois, né? Só eu e meu irmão, que foram negócios nossos, que a gente empreendeu do zero. E aí hoje a gente tem aí várias iniciativas, né? É um hub de soluções imobiliárias, né? Exatamente. Várias iniciativas dentro do mercado imobiliário. Né? Hoje, além de ser CEO, enfim, da Beira-Mar, dessa nova empresa, né, que a gente vai falar, eu também sou do conselho da Boa Safra Sementes, né, uma empresa do agronegócio que a gente... Gigante, né? Gigante. A gente fez a IPO da Boa Safra agora em abril de 2021. Né? Eu tenho o prazer de também estar no conselho da Boa Safra. E, para terminar, a gente tem mais uma iniciativa que é de investimento em startup. Em 2018, 2019, a gente... entendendo que a gente queria transformar digitalmente o grupo e principalmente mudar o nosso mindset, né? Porque tudo, eu acredito, começa da forma como a gente vê o mundo e como a gente pensa. A gente falou, a gente precisa estar muito mais próximo do ecossistema de inovação. E aí a gente se juntou com a Ace Startups, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, criamos um veículo de investimento e começamos a investir em startups no Centro-Oeste, né, onde a gente faz parte da gestão. Tive muito tempo no conselho dessa empresa. Hoje meu irmão está lá à frente e é um negócio que ajudou muito a gente a se transformar e transformar principalmente a nossa forma de ver o mundo, ver negócio, de fazer gestão. Né? A gente estava falando de metodologia ágil, de squad. Foi muito o momento que a gente foi estudar bastante e que a gente foi aprender como que as empresas de grande crescimento fazem gestão, para que a gente pudesse mudar a nossa própria cabeça e a nossa própria forma de fazer gestão. Né? Então, só para falar um pouquinho dessa abertura aqui e fazer essa apresentação. Cara, extraordinário, porque eu tinha falado isso mais cedo contigo, mas só de ouvir como vocês começaram e o caminho que você trilhou, para mim aqui a gente já tem um baita case para ser estudado. Porque teu pai passou o negócio para você, né? E quando você falou que se arrepio, eu também me arrepio, porque os valores que a gente tem na empresa hoje, né, se eu chamasse o time aqui para falar, eles falariam isso que bate com o que eu digo, porque eu falo que cultura é algo que todo mundo tem que saber o que está acontecendo na empresa. Mas são os valores que meu pai me transmitiu e eles estão na minha vida, pessoa física e nem a pessoa jurídica, que eu acho que elas são inseparáveis, que é comprometimento, transparência e lealdade. E aí a gente acrescentou o quarto, que é educação. Porque se nós somos uma empresa de educação para o cliente externo, para o cliente interno, né, que é o nosso colaborador, a gente também tem que ser. E você falando do seu pai, é interessante porque eu sou pai também, né, e eu perguntei ontem pro meu filho, pro mais velho que tem 7, eu abraçado com ele, eu falei assim, Lorenzo, ele é muito inteligente. Eu acredito que ele vai... como pai, a gente imagina, mas ele tem muito perfil de engenheiro. De engenheiro, eu acredito que é por ali que ele vai. Até pelas construções de Lego, a maneira como ele é mais pragmático. Sim. E eu falei assim, Lorenzo, o que você quer ser?
Você vai querer trabalhar numa grande empresa? Você vai querer construir prédios? Você quer trabalhar na empresa do papai? Aí ele falou assim, papai, eu decidi. Eu vou jogar a bola. Eu vou ser jogador de futebol. Aí eu fiquei um pouco apreensivo, eu perguntei assim, mas você quer ser igual qual jogador? Porque eu fiquei morrendo de preocupação, não vou dizer com quem que eu não queria que eles parecessem, né? Mas ele falou assim, eu quero ser igual o Messi. Aí eu falei, mas por que você quer ser igual o Messi? Não era o Cristiano Ronaldo? Não, o Messi, pai, é assim, assado. Tem um porquê, né? Mas brincadeiras à parte, é porque o teu pai, ele fez uma transição que ele não falou assim, cara, tu vai ser o filho do dono, né? Ele fez uma transição familiar onde ele falou, cara, tu vai começar ali, tu vai rodar a empresa e aí tu vai aprender como funciona cada departamento, aí sim você vai sentar na cadeira do diretor, né? Então, como o teu pai fez, eu acredito que ele fez como pouquíssimos donos de empresa fazem. Então, essa sucessão, ela é muito importante, porque a tua jornada, né, sentando aí na cadeira de conselho do grupo, que é o da Boa Safra. o Boa Safra, você já teve em outro conselho, teve no conselho agora de um grupo de startups, tudo que você construiu mostra que a tua jornada como executiva ela foi muito bem mapeada e tem uma maturidade muito grande por 38 anos. Eu tenho 37, né? Então a gente está muito próximo. E isso mostra que a sucessão ela foi feita. Tu não foi herdeiro, né? Tu sentou na cadeira de sucessor. E isso é muito raro, cara, da gente se ver com empresas familiares, né? E eu acho que é raro, eu acho que a gente tem uma história realmente bonita. Claro que teve desafios, porque faz parte de muitos aprendizados, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que foi a semente plantada de ser empreendedor, né? Eu acho que talvez esse tenha sido o maior legado, porque o negócio, né, que um fundador cria, depois pode acabar, pode morrer. Sim. Aquele negócio lá que ele criou, ele existe, continua, mas a gente desenvolveu outros negócios. A gente, né, na época, era um negócio que ficava em Taguatinga, a gente criou outras unidades, já numa gestão, né, compartilhada minha com meu irmão. A gente criou outras empresas que a gente desenvolveu sozinho. Mas por quê? Porque a gente tinha a semente do empreendedor, né? De querer correr risco, né? De entender a necessidade do cliente, qual que é a dor que tem no mercado, o que a gente pode solucionar, qual é a oportunidade que existe, né? E a gente tem várias iniciativas empreendedoras que foram nossas, né? Então, eu acho que essa semente, eu acredito muito que, eu falo bastante isso, né? Eu falei já um pouco aqui, que o poder está no que a gente acredita, como a gente pensa, como a gente vê o mundo. Com certeza. Né? Porque os negócios podem dar errado, mas qual é a nossa capacidade amanhã de criar um negócio novo e fazer do zero outro negócio? Eu acho que esse talvez seja a grande semente que foi plantada e claro que a gente desenvolveu. Né? Desenvolveu porque a gente quis e claro que a gente foi buscar formação para isso, fomos estudar bastante. Né? Eu sempre acreditei que o conhecimento transforma. Né? Eu comecei falando aqui que sou entusiasta, né, aqui da iniciativa de vocês, porque eu acredito muito na educação. Né? Eu adoro ler, eu adoro consumir conteúdo de qualidade. Né? Eu fiz administração. É difícil eu não estar. Né? Fui durante anos no evento que era o maior de gestão, que era o HSM. Né? Fiz Executivo MBA na Fundação Dom Cabral. Mas tudo é muito... título, né, para um empresário não vale de nada. A questão é o conhecimento. É como que a gente aprende, como que a gente transforma o nosso negócio e como que a gente transforma a vida das pessoas que estão com a gente. Né? Porque a empresa, no fim do dia, tá tudo relacionado a gente, a time. Né? Então, eu acho que de tudo que eu acho que meu pai acho que deixou de semente, claro que minha mãe também, foi um pouco dessa semente empreendedora que deixou para mim e para o Paulo e que a gente tem empreendido e a gente quer impactar cada vez mais pessoas. Eu acredito que na sua fala aí, você falou algo para mim que é muito importante. Você falou assim, eu fiz MBA, eu participei das imersões, participei de treinamentos, eu sou um cara que leio, mas você falou o seguinte, mais do que o título, é você aprender e aplicar. Porque tem muito empresário que ele até tem a iniciativa de se capacitar, mas ele esquece que depois do aprendizado teórico, ele tem que colocar a mão na massa. E o que mata a empresa hoje é falta de execução. Perfeito. Se você aprende a teoria, mas você não tem braço para executar, é bem provável que a sua empresa ela não consiga dar passos evolutivos numa transformação. E quem dirá no teu mercado? Né? Porque a gente pega o ramo imobiliário, a gente sabe que tem empresas que são gigantescas, né? Então, mas essa transformação, ela parte inicialmente de um ponto que você falou, da mentalidade.
Eu acredito muito nisso que você E falou. da mentalidade do líder. Né? Eu vejo muito empresário, e a gente mesmo já cometeu vários erros, falando assim, não, eu vou contratar agora o melhor profissional. Né? E aí vai, faz uma seleção e contrata um profissional. Trouxe um profissional que pô, maravilhoso, depois dá errado. E muitas vezes não era o profissional que estava errado. Era quem estava contratando que estava errado. Né? Por quê? Porque a questão é o seguinte, a gente tem que ter a mentalidade adequada para o que a gente quer fazer. E aí eu acho que o conhecimento, quando a gente dá abertura, né? Porque não adianta, né? Eu fui lá, participei de uma imersão, fantástico, saí no dia, não fiz nada, não mudei minha cabeça. Então a gente tem que estar aberto. E é difícil mudar, né, Ravel? É Muito difícil, difícil. difícil, é um exercício. A gente tem que se permitir, a gente tem que exercitar. Né? A mudança dói. Né? Eu falo que, cara, mudança dói, dói. Isso é verdade. O processo é dolorido. Mas sabe o que é melhor? O resultado é maravilhoso. Quando a gente se permite, quando a gente mudar, se transformar, o resultado é incrível, é sensacional. E felizmente, a gente lá, em todas as nossas iniciativas empreendedoras, a gente tem muita cabeça de, cara, não tem nada que a gente não possa testar. Né? Então a gente tem muita cabeça de MVP, de fazer pequeno, testar rápido, validar rápido, corrigir rota. Né? Então vamos fazer, poxa. E às vezes, né, eu vejo muita empresa, né? Vou agora fazer um projeto novo. Não, então vamos fazer um planejamento de 1 ano, vamos investir muito dinheiro para depois testar. Não, vamos fazer pequeno. Pega uma parte da empresa, a gente testa, envolve as pessoas, vê quem quer participar realmente da mudança. Né? Quem é o perfil que quer mudar? E a gente tem que identificar nas pessoas. Chamar para esse projeto. A gente sempre sabe. Quem é aquela pessoa que topa, que não é resistente? E aí vamos começando as mudanças. E a gente tem que ouvir as pessoas. Não adianta fazer. Ninguém faz nada sozinho. Como para tudo na vida, né? É um funil. Né? Você tem uma boca do funil grande dentro da empresa, mas quem vai topar essa transformação no final ali, a gente sabe quem é que vai dar esse passo com a gente. E a empresa também vai evoluindo. É interessante você falando isso. Eu estava em São Paulo esse final de semana, e na mesa que a gente estava fazendo um hot seat, e aí um empresário que estava lá com a gente, ele falou assim, cara, eu tô com um problema gigante na empresa, o problema dele era de estratégia mesmo, ele não sabia como dar os próximos passos, muito do que você falou, e ele falou o seguinte, meu irmão, eu já contratei gente de tudo que é calibre, estado, formação, e eu não consigo ver resultado nesses caras. São pessoas mais sêniores. Eu até hoje, inclusive, respondi a caixinha de pergunta dele, porque ele falou assim, já contratei e não resolvo. Eu falei para ele, cara, o problema todo é que se você não sabe o que exigir daquela pessoa, como você vai comparar o que é bom e o que é ruim? O problema não está no profissional que você contratou, o problema está em você. Porque como você não se desenvolveu como empresário, você não sabe nem o que cobrar dessa pessoa. E aí tem aquela máxima, né? Tudo que dinheiro e porrada não resolve, meu amigo, aí não adianta. Tu tem que olhar e falar, cara, o erro pode estar comigo mesmo. Mas você falou algo interessante. Você contou da tua jornada como CEO da Beira-Mar, você está agora nesse novo projeto, com vários lançamentos, parte da tua rotina é ficar em São Paulo e fora, porque eu acompanho a tua jornada. Você está numa cadeira de conselho. A pergunta é, Pedro, como é que faz para gerir a agenda nessa correria toda com esse tanto de projeto? O que é importante, o que é urgente, como é que tu prioriza? Compartilha com a gente isso aí. Bacana. Eu acho que o primeiro ponto é ter gente boa junto. Tem que ter gente boa junto com a gente. Então, a coisa que a gente fez ao longo do tempo foi a gente, naturalmente, a história das empresas familiares são empresas com gestão, comando e controle, onde o dono, né, a empresa de dono, ele é centralizador, ele toma as decisões e é tudo vinculado ao dono. Então, a empresa geralmente familiar ela tem essa característica. O que a gente foi fazendo ao longo do tempo? A gente foi mudando essa gestão. Então, a gente foi trazendo pessoas preparadas de mercado, dando autonomia, orientando, é claro, dando autonomia. Show. E também dando liberdade para tomar a decisão. E aí, com o tempo, o que vai acontecendo? Vai permitindo que a gente saia mais da operação e fique mais no estratégico. Então, eu acho que essa é uma jornada que a gente foi construindo, né? Que não é fácil. Né? Claro. Quanto tempo que tu virou essa chave do operacional e ficou realmente... Quando é que foi que você conseguiu virar essa chave? Eu diria que a gente virou essa chave já tem um tempo, mas eventualmente, e aí é claro, eu estou falando da Beira-Mar especificamente, eu desço para o operacional em pontos que precisam de atenção. Né? Então, tem uma área aqui que está precisando mais de atenção. Eu não acredito no CEO de
que não vai lá sentir, conversar, visitar e ver o que está acontecendo, né? Inspirar a pessoa, escutar a ponta. Então, isso eu faço. Mas eu diria o seguinte, que na Beira-Mar a gente tem um time hoje que, do ponto de vista de liderança, tem qualidade, qualificação, é um time que já tem um certo tempo com a gente e que a coisa funciona bem. O meu tempo hoje, ele está muito focado em quê? Né? O que eu priorizo o meu tempo? Meu tempo está focado muito no estratégico. Então, quais são os negócios estratégicos das nossas iniciativas? Eu estou focado nisso. São os negócios que vão levar a gente para um outro patamar nos próximos anos. Então, as novas iniciativas empreendedoras, né, seja agora a BRM Asset, que é a gestora, né, seja grandes projetos, que esses são os que eu principalmente estou envolvido. Tá? Então, são negócios que vão construir um futuro diferente daqui para frente. Outra parte do meu tempo que é relevante, para as pessoas. Né? Então, liderar. Então, assim, a gente tem rituais que eu não abro mão. Né? Quais são os rituais? A gente tem um kickoff semanal com todos os líderes. Explica pra gente o que é kickoff e como que você faz. Tá. Como é que a gente montou nossa gestão e como é que a gente faz a nossa gestão? A gente faz ciclos curtos de planejamento, né? Onde a gente tem os indicadores que a gente precisa, cada área precisa entregar e cada líder precisa entregar. Então, esse ciclo, geralmente, a gente divide o ano em 4 trimestres e a gente tem o planejamento do trimestre. Então, cada trimestre tem os objetivos estratégicos e o plano de ação de cada líder. E a gente divide isso por mês e por semana. Então, toda semana, a gente tem um kickoff, que é a reunião de largada da semana, na segunda-feira pela manhã, onde cada head de área apresenta como que está do seu planejamento do TRI, o que está sendo executado e como é que está a sua semana. Basicamente é o seguinte, o que eu fiz semana passada, o que eu entreguei, o que eu vou fazer nessa. E aí, quando eu falo eu, é ele, a área dele. Né? O que ele está entregando. Então, o que eu fiz, o que eu vou fazer, é uma reunião, como são 9 heads, é uma reunião que demora 1h30, cada um ali 10, 15 minutos, para apresentar e a gente trocar. Então é um momento de integração, onde Você todo participa mundo... de todos esses kickoffs. Eu participo, é um kickoff com toda a liderança. Todos esses heads, esses líderes. Né? Então é um kickoff na semana com cada um. Com todos juntos, né? Onde cada um apresenta seus números, então, dos objetivos, o que foi atingido, quantos %. Quanto tempo em média? Então, a gente demora 1h30, mais ou menos 2 horas nessa reunião. É rápido. É uma reunião rápida. Objetiva, né? É objetiva. Por quê? Essa não é uma reunião de discussão. A gente já discutiu antes o planejamento, a gente agora está executando. É foco em execução. E aí, é claro, na execução tem caminhos que precisam ser corrigidos. Então, tem uma determinada área que precisa de uma atenção. Tá bom, então eu percebi isso naquela reunião e aí eu vou marcar com aquele líder para ter uma reunião específica de correção de rota, de alinhamento, de troca de informação, né? Aí a gente entra com mais profundidade. Então, é assim que a gente faz a gestão nos ciclos mais curtos de semana. E aí, mensalmente, cada área tem sua reunião geral com todo o time e a gente faz 2 convenções por ano, que são convenções semestrais com toda a organização, onde a gente fala dos objetivos, das metas, né? E aí, claro, reconhece os campeões, os melhores, porque a gente precisa ter um time, claro, que muito motivado, muito engajado. Então, de forma bem resumida, é assim que a gente faz gestão. Então, uma parte do tempo muito no estratégico. Então, a gente agora está com alguns projetos de crescimento do grupo. Então, estou bastante envolvido nesse projeto de crescimento. Novas iniciativas. Então, a nova iniciativa exige muito, claro, do tempo e dedicação. Então, essa nova iniciativa agora está sendo muito no meu foco. E, gente, pessoas. Né? Uma coisa que eu não abro mão, nenhuma liderança entra na empresa se eu não entrevistar. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem na organização é o processo decisivo, seletivo. Né? Eu vejo muito... As empresas, de forma geral, investem muito em, às vezes, capacitação, treinamento, mas pouco em quem elas estão selecionando. E a gente tem feito uma virada muito grande, cada vez maior nisso, né? Apertando o funil de entrada. A pessoa, assim, aí um pouco do nosso jeito de contratar, Ravel, primeira coisa, quando eu entrevisto alguém, não quero saber de nada da profissional, não quero saber de nada técnico, quero saber quem é a pessoa. Excelente. Né? Assim, essa pessoa tem a ver com a gente, se conecta com a gente. Né? Eu uso uma frase que eu falo o seguinte: felicidade dá lucro. Quando a gente tem um ambiente feliz, um bom ambiente, que as pessoas estão felizes e engajadas, o resultado é muito melhor. Então, é isso que a gente quer sempre criar. E esse é o desafio constante.
né? De ter uma cultura onde tem um bom ambiente, onde as pessoas estão engajadas, motivadas, as pessoas participam de fato das decisões, né? Então, para isso, tem que saber quem é a pessoa, qual é o perfil. Essa pessoa, ela realmente se conecta com o que a gente acredita? Ela vai olhar para o mesmo lugar? Ela tem os mesmos valores? Então, se não tem, a gente nem entra mais em nada. Então, tem um funil onde a área de RH avalia muito bem isso, passa pelo líder da área. Então, as duas partes têm que aprovar. Se uma não aprovar, não entra. E se for líder, no final, eu tenho uma conversa. Que aí pode ser de meia hora, 1 hora, mas eu foco muito em quem é a pessoa. Hoje o time de vocês está com quantas pessoas total? No total, o ecossistema todo. incluindo as duas iniciativas de tecnologia, umas 270 pessoas mais ou menos, 250, varia nesse volume de pessoas. Isso não incluindo obra, tá? Estou falando só de gente de escritório, sem incluir qualquer obra. Se for incluir obra... A obra... Diretos, indiretos... Aí chega próximo a 800, 900 pessoas. É muita gente, né? Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é. Se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião. A qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Você falou de ritual, que é um processo. Você falou da maneira como você contrata, que é um processo. E você falou que hoje parte do seu tempo você dedica a pessoas. E não adianta, né? Você vai olhar um problema, você pode mexer de um lado, mexer de outro. Ou é processo, ou é pessoas. E a importância do CEO, como você falou, tá com o olho no olho, one-on-one com a liderança, é importantíssimo. Porque, cara, uma empresa nada mais é do que um CNPJ composto por vários CPFs, né? Então, você já deu uma aula aqui pra gente, como que é o teu playbook de contratação e o teu dia a dia. Agora, eu falo sempre que qualquer máquina de crescimento da empresa é o PPT. Pessoas, processo e tecnologia. Como tu veio de uma empresa familiar, mas você estava desde a base ali já subindo, obviamente tinha uma gestão bem mais nova, né? Vanguardista total, mas como foi essa virada para a tecnologia? Vocês começaram fazendo... Tinha uma dor interna, né? Que vocês tinham ali com CRM e tudo mais. Dessa dor veio a vontade de criar o software ou foi na força do ódio? Falou, cara, nada atende no mercado, eu vou criar para a gente o que o mercado não tem. Explica para mim um pouco como é que foi essa transição. Na verdade, a gente entendeu... Porque de imobiliário para tecnologia... É bem distante. Eu falo muito que hoje a gente é muito mais... Assim, o que a gente faz, claro que a gente atua em vários setores, mas só na imobiliária a gente é muito mais do que a imobiliária. Na verdade, a gente tem pouco cara do que a imobiliária tradicional. Tem muito pouco do que a imobiliária tradicional. O que eu quero dizer com isso? Em 2015, 2016, a gente fez uma conversa, né, assim, de conselho, a gente implementou governança já há bastante tempo na empresa, e a gente falou assim, o que a gente quer para o futuro? Né? Eu gosto muito de perguntar, e aí eu faço aqui uma provocação para todo mundo que está vendo, escutando a gente, seguinte, como que a gente se vê daqui a 10 anos? Como que a gente se vê daqui a 5 anos? Como é que a gente está projetando o nosso futuro? E a gente fez essa pergunta. Né? Foi um momento importante para a gente de transição. Há quantos anos atrás? Isso, 2016. Eu tinha me feito essa pergunta quando eu fiz 17, 18 anos, quando eu projetei como eu queria estar com 30 anos de idade. Né? Quando você tem 17, 18, poxa, 30 anos é velho, é longe, é distante. E eu lembro muito bem dos meus objetivos. E eu cheguei ali em 2015, eu falei, cara, como é que a gente quer olhar para o futuro? E aí, quando você é empresário, a vida... Né? Eu falo muito que não existe vida profissional e pessoal. Também não. Existe a vida do ser humano. Né? Aqui, você estava falando do seu filho aqui de forma tão bonita. Cara, você está aqui, você também está pensando no seu filho,
Né? Quando você está em casa, você não tem como você não pensar em algum projeto que você está desenvolvendo. Então, hoje as coisas elas convergiram para o ser humano fazer tudo. Então, assim, a gente não consegue separar mais as coisas. E aí, naquele momento, eu olhei muito assim, a gente discutindo como é que é a nossa vida. Então, o que a gente quer do nosso trabalho, da nossa empresa, a gente então precisa refletir o que a gente quer como pessoa. E aí a gente fez uma discussão dos nossos sonhos, do que a gente estava disposto, né? E chegamos à conclusão que a gente queria ir para um outro lugar. Queria construir muito mais, queria entregar muito mais para o mundo. Né? Eu falo de entregar para o mundo porque a gente tem uma paixão muito grande e uma vontade, um porquê muito forte. Né? Assim, o que move a gente, eu quero falar depois um pouquinho sobre isso, é muito forte. Que é tão forte, é tão maior, que a gente não consegue ficar parado só com o que a gente faz. Sabe? Assim, a gente quer entregar mais, a gente quer realizar mais. E não tem nada a ver com dinheiro. Né? Dinheiro é bom, mas dinheiro é só consequência do que a gente entrega, do que a gente realiza. Então, assim, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente é apaixonado. E porque a gente quer mudar a vida das pessoas de verdade, a gente quer mudar o mercado. Né? O nosso propósito é transformar a experiência das pessoas morarem. E a gente está fazendo isso de diversas formas, seja por tecnologia, seja por produtos inovadores. Né? Mas, ali em 2015, voltando aqui para o cerne da pergunta, a gente olhou para o nosso negócio e falou, qual é o negócio que a gente quer? E a gente olhou para os nossos negócios e falou, peraí, isso aqui tá parecendo o dono do restaurante que que não aguenta mais comer a comida do próprio restaurante, sabe? Assim, você deve ter algum amigo que fala, pô, mas eu não como, eu vou comer em outro lugar? E a gente falou, não, esse restaurante aqui não tem nada a ver com a gente. Isso aqui não é o que a gente acredita. Essa é a tradução daquele momento. A gente falou, o que a gente acredita? Então a gente vai estudar bastante. E aí fui para congresso fora, fiz curso, tudo que você imaginar, para mudar a cabeça. E aí essa cabeça a gente entendeu o seguinte, tem uma coisa que qualquer empresa tem que fazer e não pode deixar de fazer, que tem que ser a base, entregar valor para o cliente, entregar valor para as pessoas. A gente traduziu isso com a seguinte frase, Ravel, a gente só entra em um negócio que tenha duas premissas. Premissa número 1, a gente tem que fazer alguém feliz. Fazer alguém feliz é entregar valor. O cliente, a contraparte, tem que olhar para a gente e falar, desculpa, peraí, esse pessoal faz diferente, eu preciso dele, isso aqui não pode deixar de existir. Porque isso a gente vai perenizar o negócio. Segundo ponto, tem que ser alguma coisa, um negócio que faça a gente feliz. Então a gente tem que estar feliz. Sabe por quê? Porque a nossa vida, a gente tem um monte de desafios, todo mundo na vida. Agora, o resultado é muito bom, mas a gente está a maior parte do tempo na jornada. A jornada tem que ser boa. A jornada tem que ser prazerosa. Então, para isso, tem que ser com gente boa, gente que a gente se identifica. Por isso que a parte de gente é tão importante. Né? Tem que ser num ambiente bom. Então, quando a gente olhou para isso, falou, cara, peraí, isso aqui a gente tem que tirar um monte de coisa aqui que não faz sentido, não importa dar dinheiro não, e a gente vai fazendo o que a gente acredita. E a gente vai fazer um compromisso, a gente só vai fazer o que a gente acredita. Se a gente não acreditar, a gente não vai fazer. E a gente começou a tomar a decisão de escolher de fato aquilo. Por mais que aquilo, no curto prazo, representasse, às vezes, perder faturamento. No curto. Mas no médio e no longo, a gente acreditava muito que seria diferente. E foi o que foi se provando. E aí a gente falou, tá bom, mas para entregar esse valor, a gente precisa de uma coisa aqui que o mercado imobiliário não tem, tecnologia. E aí, nessa época, meu irmão puxou muito essa parte, né? A gente meio que separou, ele passou a ter um papel de líder de transformação digital, então a gente continuou a operação convencional, criamos aqui MVPs, onde a gente começou a implementar tecnologia. Né? Claro que a gente usou muita ferramenta do mercado, mas a gente fez uma transformação digital no modelo de negócio. Né? Então a gente fala muito de tecnologia, eu vou ali, qual que é o melhor sistema? Tem um monte de sistema no mercado. Sim. Mas qual é o modelo de negócio? Como é que é o modelo que a gente entrega valor e tem tecnologia agregada para mudar a vida, para tirar a fricção? Porque o grande problema, principalmente no mercado imobiliário, é a fricção. Sabe? É um monte de fricção, é um monte de desgaste que o cliente tem. E o que a gente queria era tirar isso. Então a gente conseguiu fazer isso com a locação, né? A gente implementou, contratamos desenvolvedor, criamos um negócio do zero. Investimos dinheiro, tempo, erramos, mas a gente transformou a nossa área de locação, criando uma esteira digital, onde a locação na Beira-Mar
A gente fala que a gente é presencial sempre, a gente é phygital, né? Phygital é um conceito da gestão, de administração das empresas. A gente é físico e digital. A gente é digital sempre e físico, presencial quando o cliente quiser. Ele faz a operação da locação, se ele quiser ir nas nossas unidades, ele vai ser atendido, a gente vai estar lá. Mas se ele não quiser ir e fazer 100% digital, hoje a maior parte das nossas locações são feitas digital. Isso é raro. É raro. No mercado imobiliário é muito pouco. Tem, é claro, agora plataformas digitais que fazem, né, que viraram os nossos concorrentes. Mas qual que é a nossa cabeça? A gente atende o cliente que quer o físico, que tem, às vezes está de uma outra geração, que quer lá sentar, que quer ir lá conversar, e a gente atende o cliente que ele não quer contato físico. Ele quer apertar o botão, ele quer marcar a visita, ele quer ver o imóvel, quer fazer o contrato digital e principalmente, a gente quer eliminar as fricções. Então, a gente foi desenvolvendo muita tecnologia, muito com essa cabeça. Se aproximamos das startups, começamos a investir em startup, né? Muito com essa cabeça de a gente tem que transformar o mercado. Né? E aí, que depois a gente fez um spin-off, isso virou uma outra empresa, que a gente, mais uma iniciativa empreendedora 100% nossa. Então, olhe bem que eu estou falando que o mais importante do que o primeiro negócio que meu pai criou, que é um negócio que tem lá em Taguatinga, a gente foi desenvolvendo vários outros. Por quê? Porque a gente tinha essa... Vocês criaram um negócio para resolver uma dor de vocês, né? E para nossa audiência entender, o spin-off foi que o negócio ficou tão grande que acabou que virou um outro braço, virou uma empresa. Exatamente. É um business à parte hoje. É um business totalmente à parte. Na verdade, a gente entendeu que era uma dor no mercado. A gente falou, cara, por que a gente vai guardar isso só pra gente? Não. Qual que é o nome hoje da Rua solução? 2. Rua 2. A Rua 2 é uma empresa hoje que o Paulo é o CEO, fica em Florianópolis, que é um hub de tecnologia, e atende imobiliários do Brasil todo. Entregando o quê? Uma plataforma digital para imobiliário ser digital. E melhorando o mercado. Então, a nossa visão, quando a gente fala de transformar a experiência de moradia, a moradia ela começa a acontecer quando você pensa no imóvel, em locar, quando você tem necessidade, em local comprar. Na busca. Até o momento que você muda para o imóvel. E aí a forma como aquele imóvel é construído. E aí hoje a gente atua também nessa outra ponta, na concepção do produto e do imóvel. Então a nossa cabeça é essa, é como que a gente gera mais impacto para mais pessoas. Então hoje a gente está gerando de diversas formas e posso falar assim, de verdade, a gente acha que só está no início, né? A empresa tem 41, eu tenho 38. Né? É muito chão, né? A gente quer gerar muito mais impacto, a gente quer realizar muito mais. Cara, assim, olhando para a maneira como você expõe o negócio, eu falaria assim, cara, é nítido que, pelo que tu fala, tem paixão no negócio, né? Você primeiro fez uma pergunta lá em 2015, que para mim ela é um ponto de inflexão. Né? Vocês poderiam continuar o negócio com uma certa rentabilidade, né? Dinheiro não era mais um problema, já estava resolvido. Sim. Mas vocês resolveram correr um risco por algo que vocês acreditavam. Né? Existia uma missão ali dentro de vocês. Falar, cara, a gente precisa fazer algo que realmente entregue o que a gente acredita. E é interessante porque essa variável de tomar uma decisão de fazer um negócio com convicção, de gerar valor para o cliente, que é a tão famosa experiência que se falam por aí, mas que pouco realmente se pratica, ela tem uma curva de queda no faturamento no início, mas depois você tem duas crescentes, a do faturamento e da satisfação. Sim. Porque eu falo o seguinte, quando você toca um negócio que o dinheiro não é mais o problema, cara, a tua satisfação profissional e como você faz e a tua equipe recebe é muito maior. Né? Então, a gente fez recentemente um trade-off desse na agência, né? como agência de publicidade. Nós éramos uma agência que atendia 360 graus, então a gente resolvia a história da comunicação. O cara pedia um banner, a gente fazia um banner. Tinha uma campanha de TV, a gente fazia performance na internet. Então, a gente entendia que nós éramos um hub. E a gente falou assim, cara, quem faz tudo não faz nada bem feito. Podem ter algumas agências aí que estão fazendo bem feito, mas a gente tomou uma opção. Ao invés da gente ter um FII muito gordo em cima do todo, a gente falou, cara, nós vamos escolher uma coisa para a gente fazer. E hoje o que a gente faz é botar dinheiro na conta do cara. Então a gente vai focar onde? Performance. Vamos ser o melhor nesse segmento. Só que esse trade-off começou que os FIIs partiram pela metade. Claro. Porque hoje eu não faço mais o banner, eu não faço mais o post orgânico, o dia do pirulito, a gente não faz mais nada disso. Então foi uma decisão, mas também um novo ICP que a gente trouxe. E a gente começou a entender que agora, nesse trade-off, a gente estava fazendo o que a gente acredita. Porque se o cara não está vendendo, eu preciso olhar se não é o marketing ou se não é o comercial. Aí nasceu um produto, que é a aceleração comercial. Porque hoje eu entrego o lead para o cara, mas eu também ensino ele a vender. Eu implemento uma máquina de vendas dentro da empresa dele. E é impressionante, cara, que quando a gente tomou a decisão, a gente ficou um pouco receoso pela perca de receita. Claro. Então a gente fez esse trade-off, a gente conseguiu rapidamente, 6, 7 meses, repor financeiramente, estamos rampando
e entendendo que existe um negócio escalável agora com muito mais rentabilidade. E o melhor de tudo, a satisfação do cliente. Entregando muito mais valor. Porque o cara, ele tá olhando para mim e falando, cara, vocês jogam junto comigo. Então a gente não tá ali naquela disputa de quem tem a peça mais bonita, a peça mais criativa. A gente falou, cara, tá gerando valor pro teu negócio? Não tá. E é impressionante como essa transformação, ela é no business como um todo, porque a equipe começa a respirar diferente, o profissional que você atrai é um profissional diferente, porque esse cara ele entra no negócio e falou, cara, aqui eu não sou tirador de pedido, não. É isso. Eu tô ajudando a construir um case lá na ponta, né? E tudo isso que você tá falando, eu fico imaginando, Pedro, porque, cara, investir o tempo que vocês investiram. Porque eu acredito que o dinheiro aí não é o maior, não. É o tempo para parar, para desenvolver, para pensar pessoas, o medo de errar, o medo de não conseguir progredir. Cara, isso aí é extraordinário. E a gente tem que entender que o errar faz parte. E o errar, ele é parte do crescimento, do aprendizado. Agora, o erro, a gente precisa errar rápido e corrigir rápido. Né? Aprender com ele. Né? Porque, agora, não tem processo de inovação sem você errar. Não existe. Né? Então, não adianta ser contra o erro, não. E a gente tem que arriscar. Agora, é claro, de forma calculada, fazendo de pequeno. Né? Então, eu vou errar com um negócio todo? Não. Vou impactar todos os clientes? Não. Vou fazer aqui uma experiência pequena, vamos testar, vamos aprender. Né? E aí vamos pegar o melhor daquilo para já corrigir e fazer numa escala maior. Né? Então, eu acho que é muito essa jornada que a gente viveu. É claro que não é fácil, muitos desafios ao longo do caminho, mas depois que a gente faz, a gente olha para trás, a gente fica orgulhoso, a gente vê o resultado, né? A gente colhe coisa boa. Né? A gente tem pessoas engajadas, mais comprometidas, felizes. Né? E o principal, né? Quando eu falei o seguinte, perenizar, eu vejo muito a Apple, né? E acho que tem uma coisa muito marcante para mim quando o Steve Jobs faleceu. Né? Não sei se você lembra dessa cena, das pessoas indo para as lojas da Apple, né? Chorando, né? Comovidas com a morte do Steve Jobs. Eu não me lembro de um outro empresário que gerou uma comoção como a dele. Herói. Mas por que ele foi um herói? Porque ele mudou a vida das pessoas. De verdade. Quando ele faleceu, eu acho que assim, o mundo pensou, caramba, o que será da gente agora sem aquele cara que mudou a nossa vida? A gente ficou feliz quando descobriu que ele deixou 12 produtos já para lançar. Né? E ele deixou talvez o melhor. Ele construiu uma empresa que está aí, independente dele, ela teve perenidade. Por quê? Porque ela continua entregando valor para a gente. Então, eu acho que o grande sonho nosso, e acho que deveria ser talvez de todos os empresários, é que os clientes olhassem para as nossas empresas e falassem assim, essa empresa nunca pode deixar de existir. Né? Então, essa empresa, ela muda a minha vida, ela faz a diferença na minha vida. Né? E é claro que isso é uma jornada. Não é fácil chegar lá. Né? E talvez a gente nunca chegue, seja sempre uma busca constante. Mas sempre que a gente achar que a gente tem que evoluir, melhorar e se dedicar para isso, acredito que a gente vai conquistar mais resultado, vai conquistar mais mercado. Né? E aí a gente vai ter o que? Clientes mais felizes. Cara, e você falando isso, eu fico pensando o seguinte, vocês são vanguardistas, saíram na frente do mercado, estão se mantendo no topo, só que existe um desafio, né? Eu costumo dizer que quando você quebra a barreira de agora criar metodologia própria, de criar uma característica incomum, talvez, no mercado, é porque você começou a chegar perto do topo. E eu falo que chegar até o topo não é o mais difícil. O difícil é se manter no topo, porque agora você virou referência. E como referência, ainda mais no seu papel de liderança, que você contrata gente muito competente, você tem que estar o tempo inteiro inovando, você também, buscando conhecimento, você viajando, porque essa turma que está atrás de você, ela está com a missão já instaurada dentro dela. A cultura está muito forte, os caras estão vibrando. Só que os caras estão olhando o tempo todo para a liderança e falando, meu irmão, e agora? O que o Pedro vai fazer? E aí, como é que faz essa jornada? Quais são os próximos passos? Onde é que o Pedro está o tempo? Você tem um BP para se cumprir ali, que você está olhando trimestralmente para ele, mas como é que você se mexe para poder trazer mais empolgação para essa turma que é sênior e que já executa muito? Ótima pergunta. Eu acho que o grande desafio do líder é evoluir sempre. Né? Aí como evoluir? Aí acho que uma das coisas que eu graças a Deus, assim, eu tive talvez a capacidade
mas também a oportunidade de cativar relacionamento com pessoas muito especiais. Né? Eu acho que muito do que a gente faz parte das pessoas que a gente convive, da que a gente se relaciona. E eu tenho o privilégio de, ao longo da minha vida, ter cativado relações com pessoas que são com valores muito parecidos com os meus, né? Pessoas que eu admiro e pessoas que eu aprendo. Então, acho que esse é um primeiro pilar. Eu tenho muita gente boa que eu convivo, que eu me relaciono. Né? Pessoas que são inspiradoras, pessoas que são melhores do que eu em muitas coisas. Então, uma coisa que eu busco muito é conviver com pessoas melhores que eu. Porque isso me faz, puxa a minha régua para cima sempre. Então, eu acho que esse é um ponto. Segundo ponto, conhecimento. Buscar ser ávido por conhecimento, ser curioso. Né? Então, assim, eu estou sempre consumindo algum conteúdo, sempre aprendendo. Né? Assim, hoje eu fico falando muito que só não evolui que realmente quem não quer. Isso é um fato. Né? Assim, o trabalho que vocês estão fazendo, quanto conteúdo de qualidade e sem custo. Né? Então, assim, você tem muita coisa boa para ser consumida. E aí eu acho que é outro ponto. É se alimentar de bons conteúdos de qualidade, né? Para que a gente possa se transformar. E aí, no resto da vida, é ter equilíbrio, conviver com amigos, com família, fazer exercício, né? É tudo que a gente sabe que faz bem para que a gente tenha um bom equilíbrio, né? Seja na vida profissional, seja na pessoal, seja na espiritual. PF. Então, assim, a gente tem que cuidar da vida, porque não adianta, assim, aquele negócio do empresário, né? Que antigamente falava assim, não, é só trabalhar. Né? Não tem mais vida para nada. Eu acho que as coisas mudaram e as pessoas começaram a perceber o seguinte, que se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar das pessoas. Então, quem é a pessoa mais importante do mundo? Primeiro, a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar da nossa saúde. É isso. Né? Nosso amigo Leandro Vaz fala tanto disso, da saúde, cuidar da saúde, né? Que é fato. A gente tem que cuidar da nossa saúde, tem que cuidar da gente, tem que priorizar. Né? Então, assim, a rotina tem que ser saudável, tem que ser boa. E aí, claro, cada um tem um modelo. Eu não acho que tem regra, né? Tem gente que, poxa, eu, por exemplo, gosto de fazer exercício cedo. Porque para mim funciona. Né? Tem gente que gosta de fazer à noite. E eu acho que não tem certo ou errado. Mas eu acho que cada um tem que achar o seu caminho para que tenha uma vida de equilíbrio, porque assim a gente consegue inspirar mais pessoas, consegue levar as pessoas para outro patamar. Né? E eu acho que esse é uma parte importante do líder. É a autoliderança. Né? Primeiro, autoliderar, ter disciplina. Né? Assim, acho que disciplina é fator-chave para a execução. Você falou, execução é um dos pontos fundamentais. Né? Eu falo muito que ideia não vale nada. Né? Então, assim, poxa, eu tenho uma ideia maravilhosa. Cara, qual é o plano? Qual é a execução? Né? Você olhou para os dados? Né? Como é que a gente vai conduzir isso? Né? Então, assim, o que a gente... E outra coisa, o que a gente executou lá atrás também não vale mais nada. Né? Então, assim, a gente tem o tempo todo que está entregando. Né? Assim, é assim que um profissional de excelência faz, é assim com um atleta. Né? Assim, os grandes atletas do mundo, o Nadal ganhou lá Roland Garros ano passado, parabéns, maravilhoso, mas agora tem outro Roland Garros esse ano. Né? Então, assim, é isso, profissional de alta performance eu entreguei, fiz, realmente, tem que ter reconhecimento e tal, mas agora eu vou para o próximo objetivo, vou para o próximo patamar. Cara, extraordinário. Não, e você falando assim que a peça mais importante do jogo é você, né? Eu vejo muito isso. E eu sempre falo, hoje a gente tem 74 empresários dentro do Iron, né? E eu sou mentor desses empresários. E quando eu sento com eles, eu estava hoje mais cedo sentado com uma empresária, que é extraordinária aqui de Brasília, e eu conversando com ela, tendo várias ideias e tudo mais, e ela falou assim, Ravel, eu não sei se é esse passo que eu quero dar. E é justamente essa pergunta que todo empresário deveria fazer. Qual é o jogo que eu quero jogar? Porque se talvez você não quer estar na velocidade de inovação e tudo mais, tá tudo bem. Cara, esse é o teu jogo, não tem nada... Não tem certo e errado. Não. Mas uma coisa, Pedro, que eu tenho visto é que, assim, nos dias de hoje, não inovar é dar prazo contado para a morte da empresa. Sim. E quando eu falo de não inovar, eu falo de conhecimento, de mentalidade. O Chris Zuck tem um livro que chama Mentalidade do Fundador. Né? O Chris Zuck é da Bain Company. E ele fala o seguinte, o que mais mata as grandes empresas é quando a empresa perde a cultura, a mentalidade do fundador. Qual é a mentalidade que mantém a empresa viva? Inovação, inspiração.
Então, quando você fala da tua jornada, do equilíbrio, obviamente que o teu time está olhando ali e falando, cara, eu preciso me parecer um pouco com esse cara porque ele tem alta performance em tudo que ele faz. E não adianta, né? Uma empresa ela é reflexo do líder. Então, se o líder vive alta performance na vida pessoal dele, cara, a empresa vai ser reflexo e a galera vai sendo puxada, né? A régua vai sendo puxada. Você falou de que você gosta de sentar em mesas que você vai aprender, é justamente a tua equipe também tem que estar do lado de um cara que ele fala assim, cara, do lado desse cara eu vou aprender. Porque a gente sabe que hoje salário não é o que segura o profissional competente. Não. É o ambiente, a transformação, a cultura e a inspiração de falar assim, cara, eu quero construir um grande case, né? Sim. Eu acho que esse é o teu desafio com tanta gente competente ao teu redor. Ainda mais na cadeira de conselho que você está também, que é uma empresa gigantesca, né? Sim. Hoje estou com um fundo imobiliário, você trata com gente muito competente que já atingiu o topo da pirâmide, né? O fundo hoje mesmo, eu acho que é um dos focos principais que você tem aqui no Brasil, né? A gente tô até falando aqui pela primeira vez, né? A gente, sim, publicamente, a gente vai anunciar agora esse ano, mas a gente criou a BRM Asset no ano passado, que é uma gestora de fundos imobiliários. O nosso objetivo a gente pegou toda a nossa experiência de investimento, desenvolvimento imobiliário de 41 anos e a gente quer impactar muito mais. Para a gente transformar de fato, né, como é o nosso propósito, a experiência de moradia, a gente precisa de volume, gerar impacto. E aí a gente criou a BRM Asset com esse objetivo. A gente desenvolveu e criou o primeiro fundo imobiliário com foco em desenvolvimento de Brasília, de projetos imobiliários. Extraordinário. Replicando o que a gente verdadeiramente acredita. Então, assim, a gente está muito feliz de criar, desenvolver com já bastante sucesso, um negócio que a gente não abriu mão de nada, uma vírgula. Seja para conversar com os investidores, seja para alocar o capital no que a gente acredita de fato. Né? A gente lançou já 2 projetos que o fundo tem participação. Para você ter uma ideia, quando a gente faz o que a gente acredita com excelência, os resultados são extraordinários. Né? Foram os 2 projetos mais bem vendidos no mercado imobiliário do ano passado. É a primeira vez que você está falando publicamente dela, mas o projeto já está sendo executado, na verdade, né? É porque a gente acredita que fazer é maior do que falar. A gente gosta muito de executar, fazer, para depois falar. Isso sempre foi uma máxima nossa. A gente acha que isso vale muito mais. Né? Então, assim, vamos só falar, não. A gente agora vai anunciar publicamente, vamos falar para o mercado, imprensa, algo que a gente já está fazendo. Então, a gente tem fundos constituídos, captados, investindo e fazendo projetos que vão fazer com que a gente tenha verdadeiramente orgulho. Por quê? Porque a gente está percebendo as pessoas, tanto que compraram, mas que moram nas regiões que a gente está lançando esses projetos, desejando os nossos produtos. E isso é o impacto que a gente quer gerar. A gente quer que daqui a 2, 3 anos, quando os prédios forem entregues, que a gente mude a vida não só de quem mora, mas da cidade. Que aquela rua seja uma rua mais bonita. Que as pessoas vejam que Brasília se tornou uma cidade melhor para morar. Então a gente está pensando muito no conceito de gentileza urbana, implementar projetos que aquela micro-região seja uma região melhor. Seja pela infraestrutura que a gente está entregando, seja pelo nível dos projetos. Né? A gente está fazendo diversos projetos com arquitetos de Brasília, mas também com arquitetos internacionais. Uau. A gente fez o primeiro projeto de um escritório internacional francês, que é um escritório franco-brasileiro, são 3 franceses e um brasileiro, aqui em Brasília. E lançamos um projeto que é o Casa Pedra, em Águas Claras, que é um projeto de 3 e 4 quartos. Que foi um sucesso, né? Que já está quase 80% vendido, lançado no ano passado. No lançamento a gente vendeu 60%. Então, um sucesso estrondoso. Mas por quê? Porque o cliente percebeu o valor. No fim do dia é isso. No fim do dia tem percepção de valor. A gente lançou o Casa 35 agora no segundo semestre, que está com 65% vendido. Cara, extraordinário. Né? E aí, todos esses resultados são consequência de tudo que a gente está construindo lá desde 2016, dessa história toda. Né? Do que a gente vem plantando. Então, eu acredito muito na lei da semeadura que tem na Bíblia, né? Que a gente colhe o que a gente planta. Então, assim, a gente está plantando, e aí a gente colhe. Né? E aí não tem jeito, a gente começa a colher de fato. Então, é isso que a gente está fazendo. Projeto do fundo é crescer. A gente tem aí muitos projetos para
para entregar para a cidade esse ano e no ano que vem. Um ano que o fundo está, então, ativo. Um ano. Que o VGV pode divulgar? Ou você já captou hoje? A gente não está divulgando ainda, vamos fazer essa divulgação para a imprensa oficialmente, legal, mas a gente já tem um volume bastante expressivo, a gente já tem vários projetos que a gente tá lançando. Agora, a nossa cabeça é o seguinte, é fazer, e aonde tiver a marca da Beira-Mar, tiver a marca da BRM, pode ter certeza que foi pensada a concepção para o usuário. Né? Isso a gente trouxe muito da época que a gente desenvolveu tecnologia. Né? Como é que se faz tecnologia? Literalmente cliente no centro. Cliente no centro. Né? Customer centricity, né? O conceito de gestão, onde o cliente está no centro, se entende profundamente a necessidade dele. E a gente desenvolve projeto como? Aliando a necessidade e a vida do cliente, a jornada de vida dele. Né? Você tem uma vida, seus filhos, você tem todo um dia a dia da sua dinâmica. Como que a gente melhora a sua vida? E como que a gente conecta isso aí no mercado imobiliário? É uma coisa que é fundamental, ao lugar. Ao lugar. Então, o que a gente faz? A gente entende profundamente a vocação daquele lugar, daquela rua, qual que é a dinâmica, e a gente conecta isso à necessidade do nosso usuário, da nossa pessoa. Aí tu tem um segredo do sucesso de um produto, porque você tem um produto pensado naquele CP ideal, naquele cliente ideal para aquele produto, você tem um time de vendas que faz um trabalho extraordinário, mas acima disso tudo, tu tem uma entrega extraordinária, porque tu pensou naquele cliente, tu fez o produto para ele, vendeu, mas você está entregando. Isso. E aí, qual que é a consequência disso? Quando a gente faz... Quando a gente olha para um produto e a gente fala, caramba, mas não é possível. Isso aqui foi mais do que eu sonhei, né? Eu não sabia nem que era possível. Quando a gente faz isso, a gente cria desejo, a gente quer comprar. E aí, quando a gente cria isso e a gente quer comprar, sabe o que acontece? Preço deixa de ser o mais importante. A gente passa a estar em outro segmento. E é o que está acontecendo. Os projetos que a gente tem lançado, eles têm se posicionado em outro lugar do mercado, têm sido mais valorizados e vendido muito mais rápido. Por quê? Porque no fim do dia, o que importa é a percepção de valor do cliente. Total. Não adianta, né? Assim, às vezes a gente fala, poxa, o meu produto é o mais bonito, meu serviço é o melhor. Não importa, quem tem que achar é o cliente. E a sua fala, ela me traz muito forte o seguinte, existem dois tipos de vendedores, o vendedor que realmente sabe vender e o vendedor que é burro, que é o cara que está o tempo inteiro vendendo o quê? Preço. Ele está o tempo inteiro querendo dar desconto, ele está o tempo inteiro querendo empurrar a goela abaixo qualquer produto para o cliente. Só que eu falo, pior do que você deixar de vender é você fazer uma venda errada. O cliente, o vendedor que é um vendedor inteligente, ele vende valor. Com certeza. E quando o valor é muito alto, o preço fica pequeno. Então, se você for optar por vender algo, venda valor. Isso. E no final das contas, entregue, né? Porque você falou uma coisa importante. Falar nunca vai ser maior do que fazer. Falou que o produto é bom, entrega. E talvez esse seja uma métrica de sucesso de vocês. Vocês planejam, executam e entregam o que vocês prometeram no início. É isso, assim, eu acho que a gente está numa jornada, a gente tem um sonho grande de realmente, e aí eu acho que é o bonito do mercado imobiliário. O que é o lindo, assim, o que é o prazeroso do mercado imobiliário? A gente faz a cidade. A gente muda a vida das pessoas. Né? Quando a gente, lá na Beira-Mar, a gente tá Beira-Mar Corporate, que só atende empresa, faz expansão de empresa. Quando a gente aluga aí para uma Decathlon, para uma Pets, ou para qualquer uma rede varejista, uma Drogasil, a gente mudou aquela rua. Né? Quando a gente constrói um prédio, a gente muda a rua para sempre. E muda a vida de um monte de gente pro resto da vida. Verdade. Então, eu acho que eu sou um pouco inconformado. Eu sou um pouco inconformado com o mercado que faz mais do mesmo. O nosso propósito, o nosso porquê grande é de mudar a vida das pessoas para melhor. É transformar a experiência da moradia. De que forma? Fazendo o que vai de encontro com o que a pessoa realmente precisa. Então, a gente tem projetos hoje em várias cidades aqui do DF com essa cabeça, essa mentalidade. Né? Não importa qual é a renda. A gente hoje tem desde o econômico, né? Então a gente está lançando no entorno, a gente tem lançamentos hoje no entorno, até o altíssimo padrão. Sempre com parceiros, então esse é um ponto importante. A gente sempre atua em parceria. Então a gente investe em projetos imobiliários com incorporadores de primeira linha que são parceiros e sócios com a gente. E que têm a nossa mentalidade, que querem fazer com qualidade. Tem que ter alinhamento nos valores, né? Tem que ter alinhamento, né? Assim, para trabalhar, imagina para ser sócio. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se acredita no que não acredita, a gente quer fazer. Porque se a gente pensa só no custo é muito importante.
A viabilidade tem que ficar de pé, tem que dar resultado. Mas a gente tem algo a mais. A gente quer o quê? A gente quer que a vida daquela pessoa verdadeiramente seja melhor. Então, e como é que a gente faz isso no processo? A gente conecta a dor do cliente, a necessidade dele com o lugar, e a gente, durante o projeto, a gente valida com o perfil, com a persona. A gente vai te perguntar para a sua família o que você acha, porque a gente recebe milhares de clientes que querem comprar imóvel com a gente todo mês, de todos os tipos. Então a gente vai validar com o cliente. A gente envolve o nosso time de corretor, que está atendendo o cliente o tempo todo na ponta. Então não é o que eu quero. A gente tem que ter, sabe o quê? A gente trabalha com um time multidisciplinar. Então a gente envolve arquitetura, engenharia, produto, marketing, vendas e valida com o cliente. E aí a gente solta um produto e esse produto tem o quê? Preferencialmente fila de espera de pessoas que se identificam com ele e querem comprar. Então é isso que a gente está olhando. E aí daqui a 2, 3 anos a gente tem o quê? Projetos, né? O Casa Pedra agora está na 3ª, 4ª laje já, obra lindíssima. Entrega quando ele? Entrega em março de 2025. Em março de 2025, né? Vou te convidar para a gente estar lá vendo o que é essa revolução do mercado que a gente realmente quer fazer, né? E de melhoria da cidade. Eu sou apaixonado por Brasília, nasci aqui, acho que é uma das melhores cidades do mundo, e eu acho que a gente tem que cuidar da cidade. A gente tem que fazer as coisas com qualidade. A gente tem uma oportunidade, a gente está falando disso no mercado centro-oeste grande, né? A gente aqui, os empreendedores estão escutando a gente, da gente fazer muita coisa boa. Tem. Né? A gente tem um mercado incrível, a gente tem renda, tem público consumidor. Então, vamos entregar mais qualidade, vamos fazer, sabe, mais com o coração, vamos entregar mais valor. Eu acho que essa provocação eu acho que é muito importante. E é importante a gente escutar um empresário que nem você, inovador, vanguardista, que está fora desse eixo Rio-São Paulo, né? É importante para o Brasil como um todo, a gente sabe disso, mas porque Brasília merece. Né? Nós temos uma história linda na cidade. Brasília ela tem uma malha aérea maravilhosa, pode receber gente do mundo inteiro, pelo que tem. Então a gente tem que segura, demais. Clima muito bom. Demais. Eu tenho amigos no Brasil inteiro, né? Quando eu conto como é que é a rotina aqui, os caras desacreditam às vezes. Acredito. Eu não vou falar o nome de algumas outras cidades, mas os caras falam, rapaz, não é possível. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que veio de São Paulo para cá com o motorista dele, para chegar aqui e dirigir, ele falou assim, cara, eu quero alugar um carro blindado. Eu falei, cara, não precisa andar de carro blindado aqui em Brasília. O segurança dele falou assim, eu me sinto pelado se eu não andar no carro blindado. Eu falei, cara, aqui a realidade é outra. Então nós temos uma... Eu sempre falo isso. Eu falei, fala uma capital do Brasil que as pessoas usam carro blindado. Brasília. Você pode andar de relógio. Então, Brasília é uma cidade incrível. Então, assim, a gente tem que transformar. A gente criou a primeira AST 100% focada em real estate de Brasília. E a gente tem orgulho, né? E a gente tem que promover mais essa cena empreendedora da cidade. Eu acho que o futuro de Brasília é isso. É de empreendedores, de gente que faz, né? Que quer fazer. Então, mudar cada vez mais essa matriz econômica de governo. Né? Vamos criar empresas, vamos desenvolver o mercado. E a gente, cara, tem um público consumidor grande, então vamos fazer. Tem aqui no entorno, né? O agro está em todo o entorno, o agro está muito forte, crescendo muito. Vamos aproveitar isso, as nossas vocações. Né? Eu acho que a gente tem que incentivar isso. E quando a gente coloca essa régua para subir, eu falo muito isso. Né? Recentemente alguém falou assim, Ravel, tem uma empresa tal que está replicando o que você está fazendo aqui hoje com infusão. Cara, isso não é ruim não. Primeiro que a gente é sinônimo de referência. Isso. E o segundo é que se eles fizerem tão bem quanto a gente, a régua sobe. Isso é bom para o ecossistema como um todo. Eu não tenho essa vaidade empresarial, porque isso é bom para todo mundo. A concorrência ela é muito boa. E se todo mundo tiver essa mentalidade, cara, no ramo imobiliário, você vai entregar algo extraordinário. No ramo de educação corporativa, a gente vai entregar. E o mercado começar a ter esse sentimento que, cara, vamos fazer, mas vamos fazer melhor. Cara, todo mundo cresce com esse ecossistema. Ravel, isso é pensamento de abundância. É o que eu acredito. Né? Pensamento de escassez é o seguinte, ó, só eu vou fazer, ninguém pode fazer, o mundo não vai ter para ninguém, não vai ter mais para ninguém, então tudo é meu. Pensamento de mudança é o seguinte, quanto mais eu entrego para o mundo, mais o mundo me devolve. Quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu aprendo. Quanto mais pessoas têm essa iniciativa, mais o mercado melhora, mais gente boa vai ter, tudo melhora. Então, é pensamento de abundância. É na abundância que as coisas crescem, na abundância que as coisas acontecem. E é o que a gente acredita, é o que eu acredito, e é o que vocês estão fazendo, né, cara? A gente está aqui, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos compartilhar conhecimento, vamos aprender,
né? Porque eu acho que é isso Eu já aprendi que aqui, gera se eu transformação. te falar E eu que também amanhã bastante. eu vou te falar que amanhã eu vou mudar minha reunião de liderança. Eu vou pegar o teu modelo, porque eu gostei dele. Com o maior prazer. Eu vou pegar esse teu modelo e vou aplicar. Te passo uma apresentação de uma das áreas, como é que é, enfim, com o maior prazer. A gente tem reunião de liderança aqui, mas a gente faz um pouquinho diferente. Mas eu gostei desse alinhamento semanal da liderança para olhar um pouquinho mais de perto. Aqui a gente tem all hands e tem as deles com a liderança. Mas a gente faz um modelo. Eu gostei desse teu modelo. Então, só o fato de você abrir a caixa preta do que você está fazendo mostra como que você está nessa história de compartilhar e de abundância mesmo. Tem muito empresário que não quer compartilhar. Outro dia eu fui convidado para fazer uma palestra em Manaus e a gente estava numa mesa sentados, e aí eu peguei e falei exatamente o que a gente estava fazendo para captação de lead, como que era o nosso playbook de vendas, e virei para o empresário e falei assim, de educação. Falei, cara, eu vou te mandar o nosso playbook. E aí o contratante que me contratou para dar a palestra, ele falou o seguinte, cara, tu não tem medo? Falei, você não está entendendo. É esse movimento de crescer e contribuir que faz com que a gente cresça, que o mercado cresça e, obviamente, o mundo devolve. Isso. Eu digo sempre, o trabalho duro devolve. Vale a pena e no final a conta fecha, né? Tudo que você fez lá em 2016 está reverberando hoje. Então, o profeta Oséias diz no Antigo Testamento, o povo perece por falta de conhecimento. Então, se depender de mim, a gente vai continuar derramando conhecimento. Porque essa troca aqui, tenho certeza que quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, vai tirar diversos insights para poder aplicar dentro do negócio, porque é vida real, sem fake news, né? A gente está contando aquilo que está sendo feito. E, cara, Brasília tem um presente aí com a tua estadia aqui da tua família, né? Porque vocês estão transformando a cidade. Não, obrigado. Eu acho que eu sempre falo que é uma jornada, né? A gente está aprendendo, a gente tem muita coisa para desenvolver e melhorar. A gente está sempre olhando para isso, né? Para onde a gente precisa dar os próximos passos. Mas confesso também que a gente está muito motivado para essa nova etapa, para essa nova jornada, né? Para uma jornada que a gente vai ter ainda mais capacidade, com mais volume, né, de materializar o nosso propósito, né? Eu acho que o que move muito a gente, o crescimento que move a gente é materializar o que a gente acredita, né? Porque, claro, a gente pode fazer o que a gente faz para 10 pessoas, para 1.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas. Porque a gente quer impactar mais pessoas. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai gerar impacto. Só para você ter ideia, hoje, no grupo, a gente tem um número que é mais ou menos 150, 160 mil pessoas ou moram ou trabalham num imóvel que a gente atua diretamente, né? A gente, por ano, né? É uma parcela significativa. Só no ano passado, mais ou menos 5 mil pessoas mudaram para um imóvel que a gente ou vendeu ou alugou. Então, agora, o que a gente quer é muito mais impacto. E eu acho que a gente está entrando numa fase agora que a gente vai poder gerar muito mais impacto com o que a gente acredita, né? E o que a gente quer é isso, porque a vida passa, a gente deixa o quê? Legado. Né? E o legado fica pela história que a gente construiu, a forma como a gente atuou, pelas decisões que a gente tomou, né? Eu acho que é muito nisso que a gente acredita, e é isso muito que move a gente, e a gente quer fazer muito mais. Eu acredito piamente no que você falou, porque algumas pessoas falam assim, Ravel, a história de vender a imersão, de educação corporativa, isso aí dá muito dinheiro. Eu falo, cara, e se eu falar para você que o dinheiro não é o meu balizador nesse negócio? Muita gente não acredita. Mas quando você tem uma imersão de 3 dias como Infusão 4.0, que ao final da imersão você escuta assim do cara, fala assim, meu irmão, eu estava desesperado e ficar esses 3 dias aqui transformou minha vida. Ou você vê um case depois de 1 ano, como a gente já tem 700 alunos que passaram pela Infusão. É um número significativo para 2 anos de negócio. E você pega um cara depois de 1 ano, igual eu encontro na rua hoje, ele fala assim, cara, eu cresci 50% depois que eu tive na sua imersão. Isso gera uma transformação, não é no empresário, é nas pessoas que trabalham naquela empresa. O impacto é enorme. Absurdo. Hoje o nosso aluno, ele tem numa média 40 colaboradores na empresa dele. Então isso aí quando a gente pega a média, tem uns pontos fora da curva, mas são 40 colaboradores. Se eu pegar 40 e pensando que no Brasil há uma média de 4 pessoas por uma casa, eu já tenho um multiplicador ainda muito maior. Então a nossa missão, a gente diz que é o quê? Empresas sólidas, transformar empresas em locais sólidos, porque locais sólidos é um ambiente muito frutífero para que as famílias possam prosperar. Então, se o cara tem uma empresa que está crescendo, está empregando mais, tem mais pessoas sendo impactadas. Quando você falou, você vendeu um imóvel. Você vendeu um imóvel, vai morar mais 4 pessoas, que vai receber família, que a economia vai girar.
Então, existe um fator que, de fato, não é financeiro. É propósito de transformação. E eu acho que a gente está muito alinhado, né? E tu não precisa falar que tu está empolgado para os próximos ciclos, porque eu estou vendo isso na tua cara aqui. Agora, Pedro, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, que se deixar aqui eu vou muito mais tempo, que eu quero aprender com você demais. Imagina que tu vai deixar uma mensagem que vai chegar para o mundo inteiro. Durante bons anos vai ficar passando essa mensagem. Qual é a mensagem que o Pedro quer deixar aí para a gente? Eu acho que a gente plantar o que a gente acredita, não abrir mão do que a gente acredita, né? Fazendo com o coração. E eu falo muito que eu gosto, quando a gente fala de business, né? Que é uma premissa muito importante. Fazer negócio com pessoas boas e do bem. Então, fazendo pessoa boa, o quê? Valor. Não, boa é competente. E do bem, valor. Né? Então, ter como premissa isso, né? E ser uma pessoa boa e do bem. Então, acho que se a gente segue isso, a gente constrói coisas boas, deixa um bom legado, impacta a vida das pessoas, e aí tudo o resto é consequência. Né? Tudo que a gente colhe é consequência, são bons resultados. A gente faz a nossa vida melhor, da nossa família, das pessoas que a gente convive, da sociedade. Né? E eu acho que assim, deixar muito a provocação. O que a gente está gerando para o mundo? O que a gente está deixando para o mundo? Qual impacto a gente está gerando? Né? E aí, Ravel, acho que a gente falou uma coisa aqui que é importante. Às vezes, o impacto, às vezes, é gigante para uma quantidade pequena de pessoas, não importa. Né? E cada empresário tem uma decisão para tomar. Né? Não tem certo e errado. Tem gente que quer crescer mais, tem gente que quer ficar pequeno, ter margem boa, né? E viver bem. Então, não tem certo e errado. Mas em tudo que a gente fizer, se a gente impactar verdadeiramente a vida das pessoas para melhor, a gente faz o nosso, pelo menos aquele círculo imediato melhor e um mundo melhor. Cara, sensacional. Eu quero te agradecer mais uma vez pela tua vinda. Para quem está nos assistindo, a gente tentou algumas agendas e a gente achou, o Pedro achou aqui, junto com a minha, uma agenda que 7 horas da noite, para a gente não prorrogar mais o nosso encontro. Então, eu me sinto privilegiado mesmo de você abrir esse espaço aí para compartilhar comigo e com todas as pessoas aí da nossa audiência. Então, gratidão. Deus abençoe ainda mais a Beira-Mar, a tua família, né, todo esse teu ecossistema. E espero que a gente possa aqui continuar impactando a vida de diversos empreendedores, empresários, e de alguma forma deixar a nossa pequena contribuição no mundo. Pedro, obrigado mais uma vez. Obrigado você pelo convite, foi uma satisfação gigante. E vamos continuar trocando ideia, vamos continuar entregando mais para o mundo, porque quando a gente entrega mais para o mundo, eu acho que quem mais ganha somos nós mesmos. Com toda certeza. E é isso aí, galera. Mais um NavaCast. De alguma forma, compartilhe, curta, faça com que esse podcast possa chegar a mais pessoas. E eu espero que aqui a gente possa ainda ter contribuído mais um pouquinho com você nessa jornada. Forte abraço e até mais. Valeu! E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.